Cidade Entrevista. O cenário político atual tem trazido aí grandes debates e, sobretudo, com essa aproximação das eleições de 2026, né, Renata? Aquela história de que eleições, né, só se discutem em ano de eleições, está errado isso, né? Isso não procede. Não está acontecendo. Mário Flávio conversou com o professor e filósofo Luiz Pondé, que trouxe aí um panorama da política brasileira, também do STF. Vamos acompanhar esse bate-papo. Então, Vitor, Renata, né, muito bom dia para vocês e para os nossos ouvintes. É com muito prazer que a gente vai aqui conversar, né, com o professor, filósofo Pondé, né, Luiz Pondé, que esteve aqui em Caruaru, né, nos últimos anos. A gente, inclusive, bateu um papo com ele lá no começo da pandemia, aqui na Rádio Cidade. Professor, bom dia, prazer falar com o senhor. O senhor falava para mais de 80 municípios aqui do Agreste de Pernambuco. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer conversar com os meus conterrâneos. Professor, a gente conversava aqui nos bastidores antes da entrevista, né? Para onde vai esse Brasil, né? Que a gente vê todo dia, eu mesmo fico sem entender, né? Porque todo dia é uma novidade, todo dia é uma história, todo dia é uma confusão. Esse Brasil, para onde vai, professor, na tua opinião? Tem jeito ou a gente vai ficar nessa briga de gato e rato durante muitos anos? Olha, em termos de longa duração, é claro que ele pode ter jeito, porque se você pensar no que era, sei lá, os países europeus no século XV, eles melhoraram muito de lá para cá. Ainda que essas comparações históricas sejam meio capengas, mas a rigor não há como dizer que no longo período de 300 anos, por exemplo, 200 anos, o Brasil não consiga sair do buraco em que ele está, né? Agora, falando de uma forma mais próxima a nós, eu acho que é esse o foco da tua questão, nesse primeiro momento, a minha impressão é a questão mais urgente é como a gente vai chegar na eleição para 2026, né? Mais urgente. Quem são os candidatos possíveis? Porque se a gente ficar preso ao Bolsonaro, que muito provavelmente vai estar inelegível, né? Se a gente ficar, o candidato da direita, digamos assim, tiver que ficar batendo cabeça para o Bolsonaro e para os bolsonaristas à solta, eu acho que vai ser muito ruim, porque eu continuo e sempre achei que o Bolsonaro foi um presente dos deuses para o PT. Porque como ele é muito ruim, como o movimento bolsonarista é muito tosco, na sua maior parte, né? Acaba abrindo espaço para que o PT desfile como grande defensor da democracia. Agora, nesse sentido, sabe, eu acho que tem uma questão aí que pode ser pode ser uma surpresa, talvez. Se o Bolsonaro não sair mesmo, ficar na situação que ele está, ou que nesse cenário atual parece que é o que vai acontecer, deverá ser um outro candidato, né? Seja o Tarcísio de São Paulo, o Caiado de Goiás, o Zema de Minas Gerais, o Ratinho Júnior do Paraná, o Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, seja ele qual for, né? Hoje o Kassab fala nos jornais que o melhor candidato é o Tarcísio para ser da centro-direita, e o Kassab é uma figura muito forte no país, como a gente sabe. É aquele tipo de figura que é tão forte, tão inteligente, que não gosta muito de aparecer, né? Que é fundamental. Eu acho que o PT fica numa situação um pouco pior, sabe? Porque, assim, o PT não tem uma interdição a priori de que o Lula saia candidato em 26. E o Lula, ele está já numa idade avançada. O Lula 3 é um Lula infinitamente mais incompetente, mais delirante, que faz um monte de besteira do que o Lula 1 e 2, né? O Lula 3, como ele mesmo disse recentemente, seria cada vez mais socialista e de esquerda, ou seja, o país está apanhando do Trump e companhia, e a preocupação dele é querer declarar guerra aos Estados Unidos, como brincava o Chico Anísio no programa dele antigo, Chico City, certo? Então, assim, o Lula é completamente incapacitado, mas como ele continua sendo o cacique do PT e todo mundo lambe as botas dele no PT, pode ser que ele acaba saindo para ser o candidato 26. Então, nesse sentido, o que eu estou querendo dizer é o seguinte:
Com o Bolsonaro preso, inelegível, pode ser que a direita consiga se arranjar um candidato melhor do que a esquerda. Entende? Porque o Lula não vai deixar ninguém sair no lugar dele. Só se ele estiver muito mal, ele vai querer pôr a mulher dele, provavelmente, que é o que ela quer, ser presidente da República. Então, talvez, nesse sentido, a esquerda acabe ficando numa situação um pouco pior do que a direita, com falta de opções, porque na esquerda todo mundo quer café com leite. Só o que vale é o Lula. Agora, de uma outra forma, quer dizer, o que a gente está vivendo agora, eu acho que é uma degeneração, há um conflito interno ao legislativo. Você tem um líder da Câmara e um líder do Senado que trabalham junto com o PT. Ninguém sabe o porquê, né? A gente pode imaginar razões, mas a gente não sabe o porquê. Você tem motins no legislativo, que é uma situação que o PT já fez isso no passado. É que a imprensa, como ela é quase inteira petista, eu me refiro não às marcas, mas grande parte das redações é quase inteira petista, então eles não deixam claro que o PT também já obstruiu as pautas e o funcionamento da Câmara e do Senado no passado, né? Então você tem um desencontro dentro do legislativo, você tem um executivo fraco, o governo do Lula respira por aparelhos, o Trump deu uma ajudinha ali, mas não parece que vai adiantar muita coisa, e você tem um STF que simplesmente se perdeu, né? O Alexandre de Moraes ficou tão poderoso, que ninguém consegue ficar tão poderoso sem perder a cabeça e sem meter os pés pelas mãos. E um STF perdido é uma total desgraça para o país, porque a credibilidade no Estado de Direito fica erodida. Professor, veja, a gente viu com o passar do tempo a banalização da palavra golpe, né? Aqui, quando Dilma estava para cair, banalizaram tudo, era golpe, golpe. E agora eu vejo uma banalização da palavra democracia, como se existissem os guardiões da democracia e os que não são guardiões da democracia, o bem contra o mal. Essas pautas que tem um nicho muito específico acabam não entrando na pauta diariamente da população. O tempo todo é essa história, a democracia está ameaçada, vamos salvar a democracia. E aí elegem o Alexandre de Moraes como o grande baluarte da democracia e ele acaba cometendo excessos dos mais variados. E o país entra no caos que se encontra hoje, muito culpa dos nossos juízes, do judiciário brasileiro, que poderia, de uma certa maneira, acalmar os ânimos, mas, pelo contrário, eles acabam jogando gasolina no fogo, digamos assim, e pioram a situação. Não sei se o senhor concorda com isso. Concordo 100%. Quer dizer, o que acontece é que hoje, quem manda... Eu gravei um Linhas Cruzadas, meu programa da TV Cultura, ano passado, em algum momento do ano passado, acho que do ano passado, 23, não lembro mais. Em 25 não foi em 24 e 23, em que eu respondi uma pergunta da minha colega do programa, quem manda no Brasil? E eu falava, o ministro Alexandre de Moraes. De lá para cá, isso ficou mais claro. Alexandre de Moraes manda no país. Ele manda. E ele não foi eleito para mandar. Isso já demonstra que está algo muito errado. Ele manda no país. Ele tem mais poder de fogo do que o próprio Lula. Ele manda, ele faz o que ele quer, ele prende quem ele quer, ele caça a palavra de quem ele quer, ele bloqueia a conta de quem ele quer, ele investiga, analisa, mantém elementos do processo escondidos sem ninguém ter acesso. Quer dizer, ele faz o que ele quer, né? O resultado é que isso, de fato, cria uma situação que não é que o Brasil é uma ditadura. O Brasil não é uma ditadura. O Brasil ainda mantém alguns elementos de uma instituição democrática. Mas quem vive no século XXI sabe muito bem que a democracia é um regime lábil. Eu não vou entrar nem aqui no debate do que é democracia, porque é um conceito que veio desde a Grécia. Senão a gente ia entrar aqui numa banca de doutorado, né? Mas, assim, a verdade é que você tem casos como... Já se usou a democracia para ser o regime soviético, a Alemanha comunista era república democrática, o Fidel dizia que Cuba era democracia, o Maduro diz que a Venezuela é uma democracia, né? Você tem
um monte de situações como a Turquia, por exemplo, que você vai erudindo. O que está acontecendo no Brasil hoje é uma coisa que aconteceu, de certa forma, na Venezuela, que aconteceu na Turquia, nesses casos de forma mais explícitas, né? Mas como o Brasil é um país maior, com instituições mais sólidas e tal, o que está acontecendo é uma convergência entre o Executivo e o STF. E quando o Executivo e o STF acontece, o STF fica no bolso do Executivo, e o Executivo, por sua vez, também servindo ao STF, porque o STF deixou claro que se rolasse alguma tentativa de impeachment com o ministro do STF, eles iam começar a processar e botar no pau uma série de investigações que se tem com relação ao legislativo. Ou seja, o que existe... O Brasil é um faroeste. Todo mundo praticamente é delinquente. Todo mundo tem rabo preso. Né? Não dá para confiar em quase ninguém. Eu não digo todo mundo, porque sempre tem exceções. Não dá para confiar em quase ninguém. Então, eles se merecem. Um resultado é que eles têm o poder absoluto sobre o país. Então, quando você tem uma convergência, como a gente tem hoje, entre executivo petista e grande parte do STF, você fica rendido. E, atualmente, aparentemente, com as lideranças das casas legislativas, que também estão junto com eles no mesmo consórcio, você fica rendido. Não tem o que fazer. Então, se você pergunta se eu acho que o caso dos juízes, de alguns juízes do STF, o mesmo Alexandre de Moraes, que isso piora muito, isso piora enormemente. Porque como você se defende, mesmo um cidadão comum, como se você se defende de um juiz? Ele acaba com você com um clique. Ele bloqueia sua conta. Ele deixa você na miséria. Isso mesmo se ele não te prender, né? Ele bloqueia a sua conta, a conta da sua família. Você não tem para onde correr. Então, isso é uma forma de exceção. Eu não digo que é uma ditadura explícita, mas é uma forma de exceção em que você tem certos procedimentos que, na verdade, são tanto sutis, mas que eles vão minando a liberdade de circulação, de ideias. Eu constantemente digo... Já escrevi isso na minha coluna da Folha várias vezes. Um país que você não pode xingar os primeiros mandatários do poder, um país que você não pode xingá-los, não é uma democracia plena. Não é. Você tem que poder queimar a bandeira, você tem que poder xingar presidente, juiz, o que quiser, governador, senão não há democracia plena. Certo? Então, o Brasil hoje não é que ele é uma ditadura plena, não é ainda, pode ser que venha a ser, e se vier a ser, será num quadro no seguinte sentido, me parece, uma vitória do Lula em 26, uma vitória do PT em 26, se o PT ganha o estado de São Paulo, piora, porque São Paulo é o segundo maior cofre da federação, é o estado mais poderoso da federação. Então, apesar de que em São Paulo se entende que é difícil, ganhar a cidade pode ser, o estado é difícil. Então, o PT fecha o cerco e com essa parceria com o STF, de fato vai ficar parecendo a Venezuela e a Turquia, ainda que não dessa forma descaradamente explícita, porque o Lula ainda tem uma certa classe um pouco maior que o Maduro. O Lula está perdendo a classe, publicamente, eu quero dizer. Mas o Maduro nunca teve, né? Então, fica de um jeito assim, absolutamente mais claro a República das Bananas, que é a Venezuela, né? Professor, essa discussão que a gente está tendo aqui, né, eu sempre costumo dizer que a pauta nacional ela acabou tirando o foco das realidades locais. As cidades precisam de melhoras na infraestrutura, as cidades precisam de melhoras no saneamento, principalmente aqui no Nordeste. E uma discussão sem fim sobre Lula e Bolsonaro e acaba que o prefeito não é avaliado direito, o legislativo municipal ela acaba sendo um puxadinho das prefeituras e vira todo mundo governista, praticamente não tem oposição. Esse reflexo, na minha opinião, acaba beneficiando prefeitos e governadores que, em salvo raras exceções, eles não têm praticamente e não são fiscalizados, né? Porque acaba ficando essa discussão eterna entre Lula e Bolsonaro. E a política local ela acaba sendo prejudicada de forma muito intensa nessa discussão. Teria alguma maneira da gente colocar na cabeça do cidadão para ele entender mais esse processo que é necessário discutir a realidade local?
Isso seria importante se os candidatos fizessem isso, né? E não só durante as eleições, mas se eles conseguissem, no próprio período dos seus mandatos, fazerem isso. O problema é que o Brasil apresenta uma das perversões mais clássicas da democracia. É um regime, no Brasil, demagógico, na sua maior parte corrompido, em que só se trabalha para as eleições. Você veja, diante de uma crise como essa, com os tarifaços do Trump e companhia, né, com a tentativa do Trump intervir no processo judicial dentro do país, o que o Lula fez? O Lula fez palanque, o Lula fez bravata, o Lula começou a falar essa palavra que hoje não significa nada no Brasil, que é soberania. Porque a soberania no país está quase toda na mão do PCC, na verdade, não na mão do Estado, em várias regiões do país, a começar pela Amazônia, né? Então, o resultado é que você tem o que eu costumo dizer, uma liderança delinquente no país, política na sua maior parte, que só está preocupada em ser eleito. O resultado que acontece é o que você acabou de dizer. Então, os candidatos, prefeitos ou mesmo governadores, eles estão o tempo inteiro preocupados em garantir que o eleito seja aquele candidato seu e, quando o seu candidato está no poder, conseguir dinheiro do seu candidato. Candidato esse feito presidente, que normalmente vai abrir as torneiras do financiamento para estados que trabalhem para ele, entende? Então, se o estado está alinhado a ele, a política, o prefeito, o governador está alinhado, no caso de hoje, ao PT, então ele vai dar muito mais dinheiro e vai facilitar a vida. Porque, na verdade, ele está interessado, né? O interesse dele, na verdade, o interesse dele, na verdade, é conseguir que ele eleja seus candidatos no Estado e no município, e, por outro lado, esses políticos municipais e estaduais querem a bênção deles para conseguir dinheiro. Então, você veja, por exemplo, recentemente eu li, né, em algum dos jornais que eu leio, que são vários, que havia no Amapá, ou aconteceu no Amapá, toda uma série de crimes, presença do PCC ou similares, uma situação extremamente perigosa, né? E, no entanto, o presidente do Senado, né, que é do Amapá, ele está muito mais preocupado em garantir que o STF e o Lula mandem no Senado do que preocupado, aparentemente, com a situação do seu próprio Estado, né? Com uma violência gigantesca. Então, o que acontece? Além de não se ter uma discussão com a política local, porque a política local fica o tempo inteiro presa à corte, no caso aqui a Brasília é corrupta, o que acontece é que a própria preocupação com o que acontece de violência no país, que o Brasil está virando um narco-estado, todo mundo só está ocupado com Bolsonaro versus Alexandre de Moraes, porque é nem Bolsonaro versus Lula. Lula hoje é um coadjuvante que fica pulando, né, saltitando no palanque, falando frase engraçada, deitando no chão na França. Quer dizer, o Lula hoje é uma figura que está mais lá de enfeite. Quem manda mesmo é o Alexandre de Moraes. Então você tem uma disputa entre o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro, os seus aliados, e o resto do país vai literalmente para o saco. Eles não estão preocupados com coisa nenhuma. E o principal problema no país hoje é que o Brasil está virando uma nação narco-estado em que o PCC e similares tomou conta do país. Discute-se muito a Amazônia, a COP30 em Belém. Todo mundo sabe que sempre faltou estrutura na cidade para uma coisa deste tamanho. Todo mundo está vendo agora a humilhação dos preços e tal. Agora, o que acontece? É COP na Amazônia, a COP na Amazônia que o Lula vai fazer, quando na realidade a Amazônia pertence quase inteira ao crime organizado, não tem soberania nenhuma. O Brasil, do jeito que está hoje, é um país que deprime profundamente quem junta dois neurônios. Deprime profundamente. Mas eu espero que até 26, talvez, se consiga produzir um candidato de centro-direita e um candidato de centro-esquerda, que não seja nem Bolsonaro nem Lula,
e que talvez consiga levantar um pouco o nível da população, porque tem uma outra coisa, e quando eu falo levantar o nível, não estou me referindo a pessoas com baixa escolaridade, não. Eu estou falando a pessoas com escolaridade média e alta, que na realidade é muito mais responsável pela baixaria polarizada que a gente vive hoje, do que pessoas de menor escolaridade, certo? Não são essas pessoas que fazem com que a política brasileira esteja tão miserável, inclusive do ponto de vista da polarização, né? E que eu espero que a gente consiga, porque hoje, meu amigo, a polarização está no nível que as pessoas usam 4 palavras. A qualquer hora alguém chama você de comunista, qualquer hora alguém chama você de fascista. Chega a ser ridículo o fato de que tanta gente com título, doutorado, livre docência, pós-doc, com formação, artista, cineasta, seja lá o que for, produtor cultural, audiovisual, está completamente devorado pelo léxico da polarização. E a polarização é uma forma de estupidez coletiva. Verdade, a gente percebe nas pesquisas, por exemplo, saiu uma hoje em Minas Gerais, né, que reflete muito essa polarização, né, inclusive com o próprio Romeu Zema, que é governador de lá, que é pré-candidato, aparecendo na 3ª posição nas pesquisas, governador do estado. E a gente percebe também que nas assembleias existe essa contaminação, né, dessa polarização, com os bolsonaristas e petistas duelando entre eles, de olho na eleição do ano que vem, né? Porque isso é uma autofagia que acaba dando voto, né? E várias situações acabam ficando sempre no segundo plano, né? Porque ultimamente você percebe que basta você criar um perfil que fale mal de um ou de outro e você rapidamente consegue ser vereador, senador, enfim, e por aí vai. E essa obsessão dos dois, de Lula e Bolsonaro pelo Senado, né? Como é que o senhor avalia? Não, essa obsessão pelo Senado hoje, ela é compreendida dentro da chave da estrutura constitucional, né? Porque o Senado, em tese, é o freio e o contrapeso ao STF. Todo poder tem que ter freio e contrapeso. E o que o presidente do Senado está fazendo, e também da Câmara de Deputados, mas aqui no caso do Senado especificamente, o que ele está fazendo é servindo o Senado na bandeja para o STF comer com farinha, certo? É isso que ele está fazendo, porque ele está fazendo trabalho no sentido de fazer com que o Senado permaneça uma instituição inócua, que não faça o seu trabalho. E aqui, o que está em discussão não é só se vai fazer impeachment do Alexandre de Moraes ou não. O que está aqui em jogo é o Senado fazer o seu trabalho constitucional. O Senado tem que checar o STF. Ele é o poder que tem esse poder. Ele tem que checar, ele tem que fazer com que o STF entenda que ele não é dono do país e o Brasil não é o quintal deles. Podem vir com esse papo de defesa da democracia, defesa do Estado de Direito e não sei o quê, mas cada vez mais vai ficando a impressão que o que isso é importante, sem dúvida nenhuma, começa a ficar duvidoso, porque a gente começa a ter a impressão que, na realidade, rola algum tipo de parceria, seja lá por que for, entre grande parte do STF e o governo do PT hoje, né? Coisa que eu nem acho que seja a convergência necessariamente ideológica, não. Ideológica no sentido que os ministros sejam comunistas, ou que eles sejam petistas de carteirinha. Alguns têm histórico de trabalhar para o PT, sim. Mas, assim, o resultado é que me parece que vai ficando difícil o Senado fazer o seu trabalho. Por isso, o Senado acaba se transformando num foco para as eleições de 26. Algumas pessoas chegam até a dizer que a direita especificamente fala isso, que não é só uma questão de eleger um presidente de direita ou de centro-direita. O importante é eleger um Senado de centro-direita e de direita, nesse momento. Por quê? Porque o Senado, sendo aquele que põe freio no STF, se ele tiver uma maioria esmagadora à direita, que faça um líder da bancada à direita que não esteja vendável, que ele pode até ser de direita, mas se ele tiver à venda ou aluguel, não vai adiantar nada. Aí, então,
mesmo que você tenha um cenário de um PT reeleito para a federação, o que eu acho que vai ser uma catástrofe, é necessário variação de poder. Às vezes tem que ter um presidente A, às vezes tem que ter um presidente menos A. A democracia funciona melhor assim. E não A, ou menos A, menos A, menos A, menos A. Então, se o PT, do jeito que o PT está, querendo transformar o país no seu quintal, querendo controlar todo mundo, e com a ajuda gigantesca que ele tem do pensamento público, professores, acadêmicos, intelectuais, artistas, jornalistas, que praticamente 90% trabalha para o PT de graça, né, a maior parte de graça, né? Então, o que acontece? O PT sendo eleito de novo em 26, a coisa pode ficar bem complicada no país, porque essa história de defesa da democracia por parte do PT é uma ilusão, é tanto quanto achar que o Bolsonaro nunca teve ilusões golpistas. Ele falava isso abertamente enquanto era presidente. Então, assim, agora, quem levar ao Senado, por isso essa obsessão, quem levar ao Senado leva a possibilidade de fazer checagem do poder do STF. Do jeito que o cenário está hoje, se quem levar o Senado for para a esquerda, então o STF vai continuar correndo solto e fazendo o que quer, se continuar essa parceria entre o Lula 4, né, digamos assim, e o STF. Se o Senado marchar significativamente à direita, né, se ele fizer a maioria à direita, o que pode acontecer? Aí o Senado começa a meter medo no STF. É claro que pode vir ameaça. Se vocês empicharem um de nós, a gente processa vocês. Isso já foi falado agora, né? Com relação à possibilidade do impeachment do Alexandre, que não vai para frente. Mas, assim, isso prova que Brasília é uma terra sem lei. É uma terra de chantagens mútuas, delinquentes que se acomodam um ao outro ou um ataca o outro, e faz com que o povo brasileiro deve perder completamente a esperança nesse tipo de político. Ele deve procurar candidatos que não sejam dessa laia, o que não significa que o sistema não pode corrompê-los ao longo do tempo, como normalmente o faz. Professor Luiz Pondé, filósofo, muito obrigado mais uma vez por ter esse papo com a gente aqui em Caruaru, nosso conterrâneo. É um prazer sempre conversar com o senhor. A gente espera em breve se encontrar pessoalmente aqui na capital do forró. Obrigado, viu? Um grande abraço e um excelente dia. Eu que agradeço, será um prazer voltar aí. Abraço para vocês e para os nossos ouvintes. Tá aí o bate-papo de Mário Flávio com o Pondé. É isso.